Na série Ecos do Brasil, estamos revendo os principais momentos ambientais do nosso passado recente. E os temas que vamos abordar no episódio de hoje são polêmicos. Eles tratam de soberania, de acordos internacionais e principalmente do destino da Amazônia. Em relação ao problema da Amazônia, eu quero lembrar que quando depois começaram a tratar do desmatamento da Amazônia, eu tive a oportunidade de dizer, o mundo sabe que a Amazônia está sendo desmatada porque o meu governo comprou as imagens de satélite, pagava dos países ricos que tinham satélite para lermos o que existia sobre o desmatamento amazônico. Então, quando eles vinham falar sobre isso, eu dizia, não, esses dados quem tem somos nós. Nós é que fornecemos a vocês, países desenvolvidos, para que vocês tratassem desse problema. Porque esse problema é um problema nosso, não é de vocês. É um problema da Amazônia, é um problema do Brasil. E não um problema que vocês querem impor ao Brasil. Em 13 de janeiro de 1750, os reis da Espanha e de Portugal assinaram o Tratado de Madrid. Esse acordo substituía o antigo Tratado das Tordesilhas e, de modo geral, passava a Amazônia para o domínio de Portugal. Já cientes da sua importância estratégica, a coroa portuguesa passou a enfrentar com determinação as incursões francesas, holandesas e inglesas na região. Desde então, a Amazônia vem não só surpreendendo o mundo devido à sua imensa riqueza natural, como também sendo protagonista em diversas fases da história brasileira, de indagações quanto à sua soberania. Se tivesse ficado com o Tratado de Tordesilhas, o Brasil seria menos da metade do que é hoje. E foi justamente do período que Portugal e Espanha eram um único país, 1580 a 1640, que nós temos esse processo de ocupação e de defesa do nosso território. Então eu dava esse exemplo histórico para mostrar que nós é que tínhamos, se a Amazônia tinha hoje para o mundo ver e discutir, nós brasileiros é quem tínhamos preservado a Amazônia. A pretensão sobre a Amazônia é antiga no Brasil e os 3 países que resolveram ficar com a parte do nosso território da mão dos portugueses foram justamente Inglaterra, França e Holanda. Por acaso são os que até hoje têm como memória as 3 Guianas. Esse debate é antigo, mas ele ainda é muito presente nos dias atuais. E é quase impossível não falar sobre internacionalização quando o assunto é a Amazônia. Para algumas pessoas, tudo não passa de um exagero. Já para outras, essa é uma possibilidade real e preocupante. E você, o que acha? Será que as riquezas da Amazônia realmente despertam a cobiça internacional? A Amazônia tem 12% da água doce do mundo, é algo cobiçado, sim. E alguns movimentos que nós vemos da geopolítica mundial não nos permite ingenuidades. Por que é que os Estados Unidos está montando um conjunto de bases aéreas, bases militares na Amazônia? No Peru, na Colômbia, tinha no Equador, faz tentativas de certa maneira, nesse jogo de xadrez, colocar essas peças. Por que é que eles recentemente reativaram a 4ª Frota aqui no Atlântico Sul, para patrulhar o Atlântico Sul? Será por causa de terrorismo? Você veja, muitos brasileiros acham que isso é se convencem, adotam uma postura ingênua de querer transformar o Brasil numa agência de caridade internacional. Não, vamos vocacionar a Amazônia para o bem da humanidade e tal. Não, a Amazônia é nossa, nós podemos vocacioná-la, mas não vamos fazer um condomínio daquilo com a humanidade. Para quê? Nós não podemos ser ingênuos nesse aspecto. Eu não tenho dúvida
que o país precisa pensar também essa questão da sua segurança e da sua integridade em função da cobiça que tem sobre os nossos recursos naturais. Nós somos um país extremamente privilegiado nessa área e que não pode desconhecer isso. Eu acho que nós, brasileiros, podemos demonstrar e podemos fazer a defesa da Amazônia, que é de nós, não amazônicos, com as pessoas que existem lá, fazer uma política que seja compartilhada por todos, porque a Amazônia é parte efetiva do país, né, que se chama Brasil, que tem essa língua, que tem essa beleza, que tem essa cultura toda que nós queremos manter. Eu acho, inclusive, que não é nenhuma neurose imaginar que a Amazônia, inclusive, é uma constatação geográfica, que é uma região rica e riquíssima em biodiversidade, milionária de água. E o mundo hoje, a grande riqueza do mundo hoje, com a Amazônia, o Brasil é a Arábia Saudita da água. Então, naturalmente, isso desperta uma cobiça internacional. Nas condições atuais, eu não tenho preocupação com a internacionalização da Amazônia. Hoje em dia seria extremamente difícil um país ocupar um outro dentro do ambiente que existe no mundo de relacionamento entre as nações. No momento atual, eu não vejo isso possível. Agora, se as condições ambientais do planeta, se as condições sociais do planeta piorarem muito, é uma possibilidade. Mas é preciso que haja uma mudança radical na sociedade de nações. A Amazônia ocupa uma área de 5.200.000 quilômetros quadrados, cerca de 60% do território brasileiro. Se fosse um país, ela seria o sexto maior do mundo. Dos 5,2 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente 1,8 milhão carecem de informações cartográficas. Ou seja, ainda é um imenso vazio de conhecimento geográfico. Em 2008, o governo federal implantou um projeto para suprir essa deficiência e vai investir 350 milhões de reais na confecção de mapas dessas áreas. Hoje, esse debate ele ainda continua, mas com uma outra máscara, não mais da internacionalização, mas com a máscara da soberania relativa, que foi trazida em algum momento, nos anos 80, pelo presidente da França, François Mitterrand, em que ele disse que, dada a importância da floresta amazônica para o restante do mundo, que a soberania sobre a floresta amazônica deveria ser considerada uma soberania relativa. Al Gore e outras personalidades mundiais já defenderam abertamente a internacionalização da Amazônia. Para eles, a floresta, devido à sua importância estratégica para a conservação da vida no planeta, deveria ser governada pela comunidade internacional. Há pouco tempo, por exemplo, o jornal britânico Daily Telegraph trouxe estampada em suas páginas uma notícia preocupante para os brasileiros. O ministro de Meio Ambiente da Inglaterra, David Miliband, defendeu abertamente, durante uma conferência internacional, um projeto para a privatização da Amazônia. A ideia foi defendida por ele durante uma reunião de cúpula dos 20 países mais poluidores do mundo realizada no México. Miliband argumentou que a Amazônia seria melhor protegida se fosse entregue a um consórcio internacional de empresas privadas e de governos estrangeiros. Em primeiro lugar, no mínimo,
imprudente, para não dizer que é irresponsável, achar que a Amazônia não é objeto de cobiça. É óbvio que as riquezas da Amazônia, tudo que tem ali disponível, algumas delas notoriamente escassas no resto do mundo. Então, eu acho que qualquer falta de cuidado em relação à Amazônia é uma irresponsabilidade da sociedade brasileira. Essa ambição em relação à Amazônia já foi externada por vários líderes mundiais de países de primeiro mundo, em ocasiões distintas, em épocas distintas. Eu acho que hoje o Brasil, pela sua estatura política e estratégica, pode reagir veementemente a qualquer tipo de declaração desse tipo. O mundo precisa entender que a Amazônia brasileira tem dono. E que aquilo e o dono da Amazônia é o povo brasileiro. Aqueles que acreditam na possibilidade da internacionalização da Amazônia apontam vários meios que poderiam facilitar a concretização dessa ideia. Acusam, inclusive, algumas organizações não governamentais e até algumas missões religiosas de estarem contribuindo para esse objetivo. Já existe toda uma literatura sobre isso e é normal. Agora, o mais extraordinário é que a gente encontre que os outros estejam cobiçando, está dentro da lógica, mas o pior é a parceria que eles têm aqui dentro, né? A soberania brasileira sobre a Amazônia, ela é indiscutível. E na questão da biodiversidade, o que nos preocupa é essa disseminação de organizações não governamentais sobre as quais nós não temos nenhum controle, e inúmeras dessas organizações não governamentais, elas servem apenas de biombo para que pesquisadores, geólogos, zoólogos cheguem ao Brasil, façam as suas pesquisas na floresta amazônica, detectem a utilidade da planta A, da herbácea B e assim por diante, e utilizem, levem essas plantas, não é, para os seus países, criem remédios, criem cremes medicinais, patenteiem esses produtos e aí nós, brasileiros, seremos obrigados, para utilizar esses produtos, a pagar royalties pela patente que eles já possuem. Então, hoje, este é um fato, esta é uma realidade. Quando eu vivi na Amazônia, em 67 a 69, já existia algum problema dessa natureza. Algumas missões religiosas que não procuravam, digamos, conquistas políticas, mas influenciar, de acordo com as suas ideias e ideologias, as comunidades locais. Isso já existia. E acredito que continue existindo com muito mais intensidade hoje em dia. Agora, eu não creio que isso faça parte de um complô internacional. Então, acho que é quase que ingênuo considerar que uma ameaça à soberania nacional na Amazônia parte das organizações não governamentais e não considerar que nós vivemos num mundo globalizado e que a presença e os interesses internacionais estão postos em todos os lados e que simplesmente é a transparência com a qual você trabalha e coloca os seus propósitos que vai determinar a serviço de quem você está trabalhando. Então, acho que essa é apenas mais uma das formas de tentar minimizar a ação dessas organizações, porque muitas vezes elas vão, sim, contra certos interesses econômicos numa perspectiva do interesse público. No Brasil, nós temos mais de 40 mil brasileiros que nos apoiam financeiramente e temos mais de 350 mil brasileiros que participam conosco das nossas ações diretas, dos nossos chamados a enviar cartas e e-mails para distintos
atores que estão degradando o meio ambiente. Portanto, eu não tenho dúvida em dizer que o Greenpeace é brasileiro. O Greenpeace é uma organização global. Então, eu acho que a gente deixou essa bobagem de internacionalização da Amazônia para trás. A floresta amazônica está infestada de organizações não governamentais que, sob o título de ajuda humanitária, de preservação da floresta, de cuidar das populações indígenas, muitas delas, no fundo, estão prospectando, não é, a floresta, pesquisando a floresta para dela retirar o que ela tem de mais rico em termos comerciais, que é a sua biodiversidade. E isso nós temos que fazer muita atenção. Essa influência estrangeira na Amazônia só existe quando não existe a influência brasileira. Então, o importante é nós impedirmos que venha gente de fora para exercer funções que deveriam ter sido exercidas pelos brasileiros. Dependendo da orientação política que esteja em tal ou qual país, nós vemos o grau de agressividade. O governo Bush nos Estados Unidos demonstrou isso claramente. Os interesses, a sequência de invasões a países que eles fizeram para defender interesses americanos, são evidentes que ali se trata de uma questão de geopolítica e uma questão de poderio militar para garantir domínio de áreas estratégicas da energia, da alimentação, dos recursos naturais. Então, junto com a questão ambiental, sem sombra de dúvida, que tem que estar atrelado a esse debate da questão nacional, da segurança, da autonomia e da nossa capacidade de zelar, cuidar e bem tratar os nossos recursos naturais. Na relação com os Estados Unidos, com o Bush e com o que era o presidente, o Bush pai, que era bem melhor do que o Bush filho. Eu já achava o Bush ruim. Agora, com o filho, então, eu acho que a situação é mais difícil ainda de julgá-los. Mas ele, por exemplo, ele chegou numa conversa comigo em Tóquio e aí ele começou, mas nós temos que ver, nós estamos muito preocupados com o problema da Amazônia. Eu disse, olha, o senhor não se preocupe com o problema da Amazônia porque nós estamos preocupados com ele, mais do que o senhor. Mas aí eu fiz uma pergunta a ele, o senhor tem dimensão sobre o tamanho da Amazônia? Ele ficou meio perplexo, olhou e não, evidentemente que ele não tinha. Aí eu disse, olha, a Amazônia não é uma rua do Harlem, no outono, que se pode tocar fogo e chamar uns bombeiros para apagar aquilo. Mas os japoneses estão fazendo uma estrada, levando a Amazônia para o Pacífico, para estrelar as bandeiras da Amazônia. Eu disse, presidente, o senhor está me dando uma novidade, porque nós no Brasil não sabemos disso. E fazer essa estrada, os japoneses fazerem essa estrada da Amazônia até o Pacífico, é uma coisa que só os senhores americanos possam idealizar, que isso possa ser feita dentro dessa maneira. Então, eles são absolutamente desinformados sobre isso. Em 1946, a internacionalização quase se transformou num fato concreto. A Amazônia só não virou um território internacional graças à luta de um ex-presidente da República. É o que veremos a seguir. No Brasil do pós-guerra, importantes acontecimentos marcaram a vida do país. Getúlio Vargas deixa o governo. O país ganha uma nova Constituição e o rádio se consolida como um importante veículo de comunicação. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e diante da necessidade de se reorganizar o mundo, agora com base na nova geopolítica do pós-guerra, foi realizada no dia 15 de junho de 1945, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, a primeira assembleia daquela que ficaria conhecida como Organização das Nações Unidas. No mesmo ano da fundação da ONU, foi criado um dos primeiros organismos do Sistema das Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. E foi na Unesco, em 1946, que surgiu um projeto polêmico, a criação do Instituto Ileia Amazônica, visto por muitos como a primeira tentativa oficial de internacionalização da Amazônia. E o mais surpreendente
é que esse projeto foi apresentado pelo representante brasileiro na organização, o embaixador Paulo Carneiro. Naquela época, por incrível que pareça, na Unesco se começou a discutir a internacionalização da Amazônia, na criação da chamada Ileia Amazônica. E, por incrível que pareça, mais de 30 países, inclusive o Brasil, haviam concordado na criação da Ileia Amazônica. E isso foi tão difícil de imaginar que pudesse acontecer, que mais tarde fizeram uma reunião na cidade de Quitos, no Peru. E lá houve uma resolução falando exatamente na internalização da Amazônia. O projeto de criação do Instituto Ileia Amazônica só não prosperou graças à determinação e o empenho de um ex-presidente da República, Arthur Bernardes. E houve então um grande debate no Congresso Nacional, já aí presente o deputado Arthur Bernardes, que se revoltou contra essa possibilidade de internacionalizar a nossa Amazônia e lutou muito no plenário da Câmara dos Deputados para que isso não acontecesse. A luta não foi fácil, mas ele presidia à época a Comissão de Segurança Nacional e conseguiu impedir que exatamente se realizasse a Ileia Amazônica. Arthur Bernardes exerceu a presidência da República de 1922 a 1926. Destacou-se no Congresso Nacional por sua veemente defesa dos interesses brasileiros. O projeto da Ileia Amazônica também não foi bem visto pelos Estados Unidos. Eles achavam que a Unesco, na época, era muito europeia e temiam com isso que a criação de um instituto internacional na Amazônia favorecesse a presença dos europeus na região. O projeto da Ileia Amazônica continha muitos dispositivos que provocaram a ira dos nacionalistas brasileiros. Atualmente, a Amazônia conta com diversos mecanismos de vigilância. O Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, é um deles. Radares, como esse aqui em Belém, estão espalhados por todos os estados que formam a Amazônia Legal. Mas, apesar de todos os esforços, a região continua vulnerável. Nós temos certeza que a Amazônia está protegida nesse ponto de vista, a garantia da soberania. Onde é que vem a vulnerabilidade da Amazônia? Vem nos ilícitos transnacionais e nos ilícitos de maneira geral. Tráfico de drogas e de armas, comércio ilegal de animais silvestres, contrabando de pedras preciosas. Atividades criminosas como essas, que possuem fortes conexões internacionais, continuam ameaçando a soberania brasileira na região. Os biopiratas da era moderna não respeitam fronteiras e enxergam a Amazônia apenas como uma fonte inesgotável de oportunidades ilegais. E aí, quando se fala em atuação mais vigorosa das Forças Armadas, é preciso entender que nós estamos em condições de fazer essa presença ser mais visível, ter maior resultado. Só que tem o seguinte, nós precisamos, para que essa atuação realmente seja eficiente, que os outros organismos de segurança pública que estão previstos no artigo 144 da Constituição se façam presentes na Amazônia. E de uma forma permanente, numerosa e em condições de nos acompanhar. As riquezas naturais do Brasil podem nos ajudar a construir um país justo e desenvolvido. Mas para isso, é necessário que o governo, as empresas e a sociedade tenham um compromisso em comum, o de legar para as próximas gerações um país sustentável. Até a próxima! Eu daria nota 5. Nós já fomos muito piores, mas ainda estamos muito aquém de construir uma consciência ambientalista adequada para esses desafios do crescimento que nós queremos fazer. Eu daria talvez nota 5, mas essa nota 5 é bastante desigual.
Porque no que se refere à capacidade para gerar consciência, gerar preocupação, difundir essa questão, difundir essa preocupação, a nota é muito alta. A nota eu chegaria a 8, eu acho.